Em meio à pandemia de Covid-19, os Estados Unidos sediaram uma cúpula de líderes sobre o clima, de forma virtual, com a participação de representantes de diferentes países, incluindo Jair Bolsonaro. O presidente norte-americano Joe Biden pediu às autoridades mundiais que agissem coletivamente para combater as mudanças climáticas. Ele apontou um esforço para reafirmar a liderança de seu país e colocá-lo de volta no centro internacional da questão, depois que o governo de Donald Trump se desligou em grande parte de acordos relativos ao tema. The United States sets out on the road to cut greenhouse gases in half by the end of this decade. That's where we're headed as a nation. Biden se comprometeu a reduzir suas emissões de gases de efeito estufa entre 50% e 52% abaixo dos níveis de emissões de 2005 até 2030. As autoridades disseram que o democrata e sua equipe chegaram ao número final em uma reunião na Casa Branca na manhã de quarta-feira. A meta mais do que duplica o compromisso anterior do país sobre o Acordo Climático de Paris de 2015, quando o governo de Barack Obama propôs cortar as emissões de 26% a 28% abaixo dos níveis de 2005 até 2025. Mas o país ainda não está nem na metade do caminho para isso. The health of communities throughout the world depends on it. The well-being of our workers depends on it. The strength of our economies depends on it. The countries that take decisive action now to create the industries of the future will be the ones that reap the economic benefits of the clean energy boom that's coming. Esse encontro foi marcado por amistosidade, apesar de marcantes diferenças geopolíticas. Os líderes da Rússia e da China colocaram de lado suas disputas cruas com os Estados Unidos. Nem Vladimir Putin, nem Xi Jinping seguiram imediatamente o país e alguns de seus aliados desenvolvidos ao fazer novas promessas específicas para reduzir a poluição prejudicial por combustível fóssil durante o primeiro dia da cúpula de 2 dias sediada em Washington. Bolsonaro foi o 19º líder a discursar. Em pouco mais de 7 minutos, o presidente confirmou que até 2050 o Brasil vai alcançar a neutralidade climática, com redução drástica das emissões de gases causadores de efeito estufa e ainda com a adoção de medidas ambientais que compensem esse estrago. Somos um dos poucos países em desenvolvimento a adotar e reafirmar uma NDC transversal e abrangente, com metas absolutas de redução de emissões, inclusive para 2025, de 37% e de 40% até 2030. Coincidimos, senhor presidente, com o seu chamado ao estabelecimento de compromissos ambiciosos. Nesse sentido, determinei que nossa neutralidade climática seja alcançada até 2050, antecipando em 10 anos a sinalização anterior. Entre as medidas necessárias, para tanto, destaco aqui o compromisso de eliminar o desmatamento ilegal até 2030, com a plena e pronta aplicação do nosso Código Florestal. Com isso, reduziremos em quase 50% nossas emissões até essa data. E embora tenha mantido o objetivo de redução, o Brasil mudou a linha de base de cálculo sobre as emissões de 2005, que se mostraram superiores com o novo método. Assim, ao mudar a base sem ajustar a meta, o Brasil, na verdade, eleva seu teto de emissões até o fim da década, podendo emitir até 400 milhões de toneladas de gases estufa a mais do que o previsto no compromisso anterior. Há que reconhecer que será uma tarefa complexa. Medidas de comando e controle são parte da resposta. Devemos aprimorar a governança da terra, bem como tornar realidade a bioeconomia, valorizando efetivamente a floresta e a biodiversidade. Esse deve ser um esforço que contemple os interesses de todos os brasileiros, inclusive indígenas e comunidades tradicionais. Promessas, promessas e mais promessas, de todos os lados.
A Europa quer ser o primeiro continente neutro para o clima do mundo, disse a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, durante a cúpula. Já o Japão aumentou a meta de redução para 46% até 2030. O Canadá assumiu o compromisso de reduzir entre 40% e 45% de suas emissões até a mesma data. Mas o que essas afirmações significam? São suficientes para frear as mudanças climáticas? E qual o papel desse encontro? É sobre isso que falamos hoje no Direto ao Ponto. Eu sou Brenda Fernandes. E eu sou Eric Halpe. Bem-vindos. A pandemia tornou a reunião de líderes mundiais para a cúpula do clima muito arriscada. Então, a equipe presidencial construiu um pequeno cenário na Sala Leste que parecia ter sido tirado de um talk show diurno. Biden e a vice-presidente Kamala Harris se uniram ao secretário de Estado Antony Blinken e ao enviado climático da Casa Branca, John Kerry, em uma mesa em forma de ferradura, montada ao redor de um vaso gigante para assistir aos discursos de outros líderes. O mandatário brasileiro teve que esperar mais de 1h30 para fazer seu pronunciamento. Antes dele, numa lista elaborada pelos americanos, discursaram quase 2 dezenas de líderes, entre os quais os governantes da China, Índia, Rússia, França e Argentina. Em seus 2 primeiros anos de governo, Bolsonaro promoveu um processo de desmonte e esvaziamento dos órgãos responsáveis por cuidar do meio ambiente e das questões indígena e agrária. Como resultado, uma paralisia generalizada, embates internos, retrocessos e uma constante pressão para substituir Ricardo Salles, o ministro do Meio Ambiente, além de uma coleção de números negativos, o que, entre outras consequências, resultou em uma forte degradação da imagem do país no exterior. Apesar das limitações orçamentárias do governo, determinei o fortalecimento dos órgãos ambientais, duplicando os recursos destinados às ações de fiscalização. Mas é preciso fazer mais. Devemos enfrentar o desafio de melhorar a vida dos mais de 23 milhões de brasileiros que vivem na Amazônia, região mais rica do país em recursos naturais, mas que apresenta os piores índices de desenvolvimento urbano. A solução desse paradoxo amazônico é condição essencial para o desenvolvimento sustentável da região. E embora o Brasil seja considerado o país com a maior biodiversidade do mundo, com 9% da fauna mundial, isso não reflete no compromisso do governo com o meio ambiente. O Brasil liderou em 2020 o ranking mundial de desmatamento. Historicamente, o Brasil é voz ativa na construção da agenda ambiental global. Renovo hoje essa credencial, respaldada tanto por nossas conquistas até aqui, quanto pelos compromissos que estamos prontos a assumir perante as gerações futuras. Como detentor da maior biodiversidade do planeta e potência agroambiental, o Brasil está na vanguarda do enfrentamento ao aquecimento global. Ao discutirmos mudanças do clima, não podemos esquecer a causa maior do problema: a queima de combustíveis fósseis ao longo dos últimos 2 séculos. O Brasil participou com menos de 1% das emissões históricas de gases de efeito estufa, mesmo sendo uma das maiores economias do mundo. No presente, respondemos por menos de 3% das emissões globais anuais. Segundo o Climate Watch, plataforma do World Resources Institute, o país foi responsável por 4,3% das emissões no acumulado total da série histórica, que vai de 1990 a 2018, e inclui emissões de gases de efeito estufa por mudança no uso da terra e silvicultura, na sigla em inglês LUCF. Orientado pela ala mais moderada do Itamaraty, o presidente brasileiro não deixou de pedir dinheiro aos países estrangeiros para ajudar na proteção das florestas, mas não exigiu recursos antecipados. Diante da magnitude dos obstáculos, inclusive financeiros, é fundamental poder contar com a contribuição de países, empresas, entidades e pessoas dispostas a atuar de maneira imediata,
real e construtiva na solução desses problemas. Neste ano, a comunidade internacional terá oportunidade singular de cooperar com a construção de nosso futuro comum. O discurso foi visto como positivo e construtivo pelo governo americano. De acordo com o porta-voz do Departamento de Estado, o tom de Bolsonaro foi bom e até surpreendente, mas a credibilidade dos Estados Unidos sobre o Brasil se apoiará, abre aspas, em planos sólidos, na execução do trabalho e um foco implacável nos resultados, fecha aspas. Os defensores do clima esperavam que essa reunião virtual de alto nível daria início a uma nova ação por parte dos principais poluidores, abrindo caminho para uma reunião da ONU em novembro em Glasgow, na Escócia, que é crítica para reduzir drasticamente a mudança climática na próxima década. Mas será que isso aconteceu? O Direto ao Ponto de hoje recebe Verônica Corber Gonçalves, professora do curso de graduação em Relações Internacionais e do programa de pós-graduação em Estudos Estratégicos Internacionais. Ela desenvolveu pesquisas na área de Relações Internacionais e Meio Ambiente. Olá, Verônica, seja bem-vinda ao Direto ao Ponto. Olá, professora, obrigado pela participação. Oi, Brenda, obrigada pelo convite, é um prazer conversar com vocês. Verônica, para nós começarmos, eu queria que tu comentasse o papel histórico do Brasil na preservação da floresta amazônica, que tem um impacto direto tanto na redução das emissões e na questão climática. Pois é uma questão bem importante. O Brasil tem uma relação difícil de tensão com a floresta amazônica, né? Enfim, apesar de tudo que ela representa do ponto de vista simbólico e material para o país, as políticas voltadas para a Amazônia ao longo das décadas, especialmente das últimas 8 décadas, enfim, foram de bastante conflito com o território amazônico, né? De intervenções que acabam gerando conflitos territoriais, conflitos sociais. Então é uma relação bastante difícil. E o desmatamento ele é um reflexo disso, né? É desse projeto de desenvolvimento que promove essa mudança do uso do solo para outras atividades, descaracterizando, enfim, a floresta, descaracterizando as possibilidades de ação humana e de viver na floresta de outra forma. Então, nesse sentido, historicamente, a gente lida muito mal com a floresta amazônica. Mas, do ponto de vista de políticas públicas, dá para dizer que essas tentativas de controle do desmatamento, durante muito tempo a gente não conseguia controlar, não havia, enfim, uma política específica. A partir de 2008, 2009, enfim, desse século já, a gente tem um conjunto de políticas e de investimento bastante significativo que acabam promovendo uma redução do desmatamento. Isso a gente assistiu, então, por alguns anos, ficou claro que era possível, que não era aquela... enfim, que não era impossível lidar com o desmatamento amazônico. Então, mas, bom, nos últimos anos o que a gente tem visto é, mais uma vez, um retrocesso, no sentido de um desmonte dessas políticas públicas que colaboravam para redução de desmatamento, fiscalização, legislação mais severa, enfim, os órgãos de fiscalização com o correto aparelhamento, então, eu quero dizer com o correto, com os instrumentos para efetivar essa fiscalização. Então, isso a gente tem visto diminuir, o que se reflete nos números em relação ao desmatamento. E tu vê ainda uma possibilidade de a gente tentar mitigar ou reduzir esses impactos? Com certeza. Então, essa experiência que a gente teve, né, que o Brasil teve nesse período relativamente curto, considerando a nossa história de relação ali com a floresta, né, do Estado brasileiro com a floresta, esse período nos mostrou que é possível, que com investimento correto,
com algum tipo de projeto, de plano, de vontade política e de concertação com os atores, enfim, de que é possível. Então, e nesse contexto a gente tem uma parte, por exemplo, do agronegócio interessada em propor, né, em se adequar, em propor, em financiar, em colaborar para essa forma diferente de se lidar com a floresta. A gente teve, por exemplo, a gente hoje já tem estudos que indicam que quando a gente mantém comunidades indígenas na floresta, então quando a gente garante direitos territoriais, quando a gente garante que essas populações estejam nos seus territórios, a gente diminui os índices de desmatamento, por exemplo. Hoje a maior parte do carbono fixado no território brasileiro está nos territórios indígenas, né? Então, a ideia de que essas populações elas são capazes de manter, de se relacionar com a floresta de um jeito que mantém a floresta em pé. Então, são várias as estratégias, a gente conhece essas estratégias já de manter a floresta em pé. E várias dessas, enfim, vários projetos e tentativas e propostas a partir de perspectivas distintas, mas que propõem esse lidar com a floresta sem precisar destruir ou desmatar a floresta. Então, de conseguir aproveitar melhor a própria biodiversidade, de conseguir fazer extração de maneira a respeitar os tempos da floresta. Enfim, hoje já há um conjunto de estudos e que se traduziram em propostas bastante concretas, né, para se lidar com a Amazônia. O que a gente não tem é uma decisão, digamos, a gente não tem isso transformado em uma diretriz política. Certo. Começando a falar sobre a cúpula, né, esse evento que a gente teve essa semana. Qual a validade, a relevância dessa cúpula em um ano que temos a COP26 em Glasgow? Então, isso é bastante importante de diferenciar, né? A cúpula, ela não se insere diretamente dentro do calendário das conferências das partes da Convenção Quadro das Nações Unidas sobre a Mudança do Clima. Então, quer dizer que a COP, essas conferências das partes, elas ficam vinculadas a essa estrutura de negociações que está relacionada às Nações Unidas. A cúpula, ela pode ser lida como um preparatório, né? Como uma conversa entre um conjunto de representantes de estados que vão lá em novembro, no fim do ano, se reunir na COP26. Então, ela tem esse papel importante de buscar destravar algumas negociações, de buscar fazer algumas sinalizações mais fortes para que a gente chegue ali na COP26 com possibilidade de decisões um pouco mais concretas, de resultados um pouco mais concretos. A gente está falando de um conjunto bastante significativo de países, né? Então, mais de 190 países que se reúnem com interesses diversos, visões políticas diversas, realidades diversas. Enfim, a COP, ela reflete um pouco dessas negociações que são complexas mesmo, que são é difícil encontrar os pontos em comum, né, para se agir. A cúpula, ela serviria um pouco como uma tentativa de indicar alguns consensos, mas ela tem, por exemplo, algumas limitações, né? Se a gente pensar do ponto de vista da representatividade, ela não é como a COP, no sentido de um espaço de fala, de um espaço de representação garantido. A cúpula, ela fica mais restrita a um número específico de países, aos os maiores emissores, e a quem, no caso, quem organizou a cúpula dos Estados Unidos, acharam interessante convidar. Então, ela tem essa peculiaridade. A cúpula, ela vem como uma resposta muito clara da própria campanha do atual presidente norte-americano, do Biden, que buscava responder enfim, uma tentativa de apresentar que os Estados Unidos voltam a um vínculo, né, a um compromisso em relação às negociações do clima depois do período do governo Trump, em que ficou, enfim, em que os Estados Unidos se afastaram das negociações. Então, desde a campanha
eleitoral, o Biden trazia essa importância de voltar, de que os Estados Unidos voltassem a ser líderes nas negociações do clima, enfim. Então, inclusive, entra aqui numa disputa com a China, né, em que, na medida em que o Trump, no passado recente, então, se afasta das negociações, a China passa a exercer um papel bastante importante nas conferências, enfim, e vai ser lida por alguns estudiosos ali como uma tentativa de liderança. Então, aqui o Biden vem, inclusive, tentando responder numa disputa que, bom, a gente vem acompanhando entre essas duas potências. Então, em relação ao discurso do Bolsonaro, né? Primeiro é preciso dizer assim, que enfim, do que eu venho acompanhando de leituras e de explicações em relação à fala, de que há um certo alívio de que ele ao menos não expressou o negacionismo que vinha expressando em outros espaços. Então, quem quer olhar o copo cheio vai ver aí alguma coisa, bom, mudou. A série de constrangimentos internacionais e de cobranças que foram feitas, de alguma forma, surtiram efeito no sentido de que ele não, enfim, de que ele estava lá e de que não expressou um negacionismo direto. De resto, é um discurso vago, né? As metas apresentadas, como tu mesmo coloca, elas são diferentes do que foi colocado em outros momentos pelo Brasil, e elas não trazem detalhes que permitam trazer alguma segurança em relação a uma mudança, porque seria uma mudança de posicionamento do Brasil em relação a uma política ambiental e climática. Aqui é importante dizer, né, a gente está falando do posicionamento do Brasil no regime do clima e da forma como ele é cobrado pelos outros estados, fica muito vinculada à discussão em relação à floresta, porque se trata do nosso maior percentual de emissão de fósseis, né, o setor que mais emite é da mudança de uso do solo. E isso por si só já justifica a gente precisar agir para controlar o desmatamento. A gente teve, enfim, por causa do desmatamento descontrolado no último período, um aumento de emissões de fósseis no momento em que o mundo, por causa da pandemia, vinha de alguma forma, enfim, alguns dados estavam indicando algum tipo de retração nas emissões e tal. Então, mas como bem colocou o pessoal da Carta de Belém agora, né, como uma reação ao que está sendo discutido na cúpula, o problema de a gente discutir floresta em relação à política climática é porque a gente coloca a culpa, a responsabilidade, o foco na floresta e tira o foco do que realmente importa para a gente falar de mudança climática, que é o uso de combustíveis fósseis. Então, pensando aqui do ponto de vista da cúpula, seria muito importante a gente ver menos discussão em relação a florestas e mais discussões em relação à redução de fósseis, né? Carvão, petróleo, esse é um ponto importante. Mas isso, como eu repito, não nos exime de lidar com a questão do desmatamento e das florestas. E aí, essa fala do Brasil, ela é vazia, ele é um discurso vago, porque ele não condiz com a realidade recente de investimento e de valorização da política ambiental. Pelo contrário, né? Então, assim como a gente já conversou, a fiscalização, e como você destaca, com o orçamento que a gente tem previsto, a fiscalização vem sofrendo um desmonte severo. A gente tem muitos relatos de fiscais afirmando que é o Ministério do Meio Ambiente que tem, de alguma forma, constrangido os seus técnicos a não conseguir fazer as autuações. Então, sem fiscalização, a gente não consegue controlar esse desmatamento. Por exemplo, aí um outro ponto, o Fundo Amazônia, né? O Fundo Amazônia era já uma construção política, resultado de uma concertação internacional importante para financiar a manutenção da floresta em pé, enfim, e o fato de não se retomar isso, né? A gente tem dinheiro no fundo e não usa, e buscar e apresentar esse posicionamento que de alguma forma condiciona a nossa manutenção de floresta em pé com uma ajuda internacional, o que foi lido até como algo como uma
mensagem, isso mostra talvez a falta ainda de diretriz clara em relação a esse tema, quer dizer, fica nesse sentido mais próximo de um discurso vago do que algo que se realmente pretenda implementar. Então, mas para além da fala do presidente e dos atos do governo federal, é importante também colocar outros atores aqui como importantes, né, nesse cenário, nesse contexto. Que, bom, para começar, hoje o agronegócio brasileiro e o setor de mineração, né, exploração mineral no Brasil, hoje eles são responsáveis por esse desmatamento, e o único constrangimento que sofrem é o constrangimento do mercado internacional. Então, quer dizer, a gente ficar esperando que a União Europeia barre a soja, a madeira ou o minério que vem da Amazônia por causa dos impactos ambientais que causa, isso diminui, restringe o nosso papel e a nossa responsabilidade nesse processo. A gente precisaria de uma política climática, e uma política climática que envolveria, entre outras coisas, a gente pensar sobre mudança de uso do solo e desmatamento. Então, aqui também, só para não ficar não é uma fala do presidente, né, descolada de um contexto do Brasil, não, é o contexto no Brasil em que a gente tem os setores maiores desmatadores que não estão constrangidos internamente a agir. E aqui a gente pode colocar, então, tanto do ponto de vista da legislação, das políticas públicas, do mercado, da sociedade, enfim, a gente, de alguma forma, é preciso agir. A gente gostaria que o governo federal liderasse uma política climática, mas é preciso que outros atores do setor se envolvam nesse processo também. O Direto ao Ponto de hoje fica por aqui. Eu sou Eric Halpe. Eu sou Brenda Fernandes. A edição é de Aleph Alencar. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.